Nessa aula, você vai aprender sobre os instrumentos que são utilizados na diérese, né, no primeiro tempo operatório. Entendendo isso, você já começa a facilitar o seu processo de organização, como que você vai se preparar para uma cirurgia e fazer toda aquela questão do processo de antecipação que a gente já sabe que é de suma importância. Basicamente, a gente vai abordar aqui esses instrumentos para que você saiba o nome, como diferenciar e o momento que esses instrumentos são utilizados. Possivelmente, essa aula vai ter parte 1 e parte 2, para que esse vídeo, né, ou essa aula não fique muito longa e você não fique cansado, senhoras e senhores, tá? Então, a gente vai fragmentar para que seja de uma forma melhor para você conseguir pensar sobre isso, beleza? Então, se você já chegou até aqui, se já curtiu a ideia, não deixe de dar o like, de se inscrever aqui no canal, porque eu percebi que você não está inscrito aqui no canal, eu vi isso, tá? Então, você já sabe, né? Se você não tiver inscrito aqui, dá azar. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem sobre isso, beleza? Então, se inscreve, não deixa de dar o joinha, isso é muito importante, para você pode não significar nada, mas para a gente significa muita coisa. Também comenta aqui, não deixa de compartilhar com os coleguinhas, seja um portador das boas novas, beleza? E bora para a aula de hoje, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é os instrumentos cirúrgicos, o que são? Os instrumentos cirúrgicos são ferramentas que foram feitas, criadas, concebidas, idealizadas para ações específicas dentro de um procedimento cirúrgico. Ou seja, existem instrumentos diferentes que desempenham diferentes funções dentro da cirurgia. Nossa, mas isso agora você descobriu a América, né, Vinícius? Não, é porque às vezes eu percebo que pessoas têm uma forma de pensar tão fixa que quando vê um instrumento sendo utilizado, né, diferente daquilo que a literatura às vezes demonstra, ou daquilo que você sabia, ou daquilo que você sempre conviveu, você acha que aquilo dali está errado e não é bem por aí. Por quê? Porque os instrumentos, sim, vão ter uma função que nós chamamos de pré-determinada, né, pelos fabricantes, pela literatura, pelos inventores, e, no entanto, todavia, esses instrumentos podem, de certa forma, serem utilizados para atender a necessidade de um cirurgião em um determinado momento. Então, não necessariamente ele sempre vai utilizar uma pinça Kelly, por exemplo, para pinçar um vaso. Ele pode utilizar uma pinça Kelly para pegar um fragmento ósseo, no caso de um ortopedista, ou puxar uma fáscia muscular, né, com um cirurgião geral ali, pegar a fáscia muscular e afastar. Já houve casos da gente usar a Kelly para afastar, né, para puxar ali com toda a cautela e não necessariamente ser utilizada só para o processo de realização de hemostasia, ok? E aí, eu quero apresentar algo aqui para vocês. Vamos lá. Podemos classificar os tipos de instrumentos de acordo com o tempo cirúrgico, sendo instrumentos utilizados na diérese ou dissecção, né, mas normalmente a gente chama de diérese, na hemostasia, na exérese e na síntese. Instrumentos utilizados na diérese ou na dissecção constituem-se pelos bisturis, tesouras, serras, agulhas, trépanos, rugina, entre outros. São utilizados nas cirurgias gerais, assim como também nas cirurgias especiais. Os instrumentos de dissecção cortante geralmente têm uma lâmina, né, com a lateral de uma lâmina extremamente afiada, né, ou seja, aquele componente de trabalho está completamente afiado, sem lasca, sem rebarba, para cortar tecidos sem nenhum tipo de interrupção. E aqui eu quero deixar o meu primeiro alerta, tá? O que acontece? Muitas das vezes, essa questão da utilização da lâmina do bisturi elétrico, existem lâminas que parece que já vêm de fábrica ruim. Então, o cirurgião tem que ficar passando, às vezes, muitas das vezes. E esse não é o objetivo. Ele precisa de um corte cirúrgico, de um corte que vai ir sem nenhum tipo de rebarba e ficar mascando ali, né, a pele ali e tudo mais. Por quê? Porque isso atrapalha no processo de cicatrização. E esse não é o objetivo. Ele precisa planejar a cirurgia, que a cirurgia ela tenha um bom andamento e também um pós-operatório satisfatório para o paciente, para que ele tenha uma recuperação um pouco melhor, beleza? E qual que é o alerta? Você ficar atento, né, a essa questão da lâmina do bisturi para que possa fazer a troca rapidamente. E existe também, né, outros cirurgiões que gostam de utilizar, por exemplo, duas lâminas de bisturi. Normalmente eles utilizam uma para fora e uma para dentro, ou seja, uma para a pele e uma para cortar as partes mais internas. Então, isso também é uma outra coisa que você precisa conhecer acerca do cirurgião que você trabalha. Existem cirurgiões que gostam e existem cirurgiões que não se importam. E também existem cirurgiões que gostam de utilizar uma lâmina grande para fora e uma lâmina pequena, que eles chamam para dentro, que fosse o conjunto cabo-lâmina de bisturi 4 e 3, mas a gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês.
Instrumentos de dissecção ou de diérese existem basicamente duas classificações. Eu tenho os primários e os secundários. Quais são os primários? Inclui um conjunto de cabo-lâmina, que é o bisturi. E os instrumentos de dissecção, cortante ou de diérese secundários. Geralmente tem duas lâminas que trabalham em oposições para cortar tecidos como tesoura. Então, vamos lá. As tesouras elas se opõem a lâminas uma por cima da outra para que possa executar o corte. O bisturi vai ter uma lateral ali afiada, assim, por exemplo, como uma faca. Uma faca ela vai ter uma lateral afiada, ok? Então isso também é um instrumento cortante primário. Diérese. Muitas pessoas confundem muito o que é diérese. Dizem que diérese é cortar, diérese é fazer a incisão, e não. O que é diérese? Ato do rompimento da continuidade do tecido plano anatômico para atingir uma região ou órgão. Por quê? Quando a gente tem a ideia de que a diérese é somente o ato de cortar, de fazer uma incisão, a gente se esquece dos outros tipos de instrumentos que também são utilizados para essa finalidade. Por exemplo, numa cirurgia geral, que vai fazer uma videolaparoscopia, a diérese ali é completamente diferente. Não é uma diérese incisional, é uma diérese através de punção. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Mas só para vocês entenderem, tá? Eu lembro que quando eu dava aula e as provas, né, para os alunos, fazia essa pergunta, né, sobre o que é diérese e era o clássico deles responderem que diérese era o ato de cortar ou de fazer a incisão ou de dissecar. E a diérese não é somente isso, tá? Existem tipos de diérese e existem formas de se realizar a diérese diferente. Eu tenho tipo, incisão, divulsão, dilatação, serração, punção e por aí vai. E eu tenho a forma de se fazer a diérese. Ela pode ser mecânica ou térmica. É isso aqui, ó. Preste atenção. Mecânica ou térmica, tá? E pode ser feita das seguintes maneiras. Mecânica, bisturi. São instrumentos de cabo único desenhado para serem anexados a uma lâmina descartável. As lâminas descartáveis são mais eficientes e fornecem um corte mais afiado para cada tipo de paciente. Isso daqui é a diérese mecânica, né? Mecânica, ou manual, né? Manualmente ali, ok? Esse aqui é o cabo de bisturi. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Cabo de bisturi, tamanho número 3. Tá? Esse tamanho ele está diretamente ligado à parte ativa do instrumento. Esse daqui é um cabo de bisturi muito antigo, tá? Esses cabos de bisturi, antigamente, muito tempo atrás, hoje em dia quase que não tem mais. Eles tinham como se fosse uma régua aqui, ó, consegue perceber? E até botei assim, ó, marcado em centímetros ou milímetros para poder medir os tecidos. Antigamente, os cirurgiões tinham muito disso, né, de medir o tamanho da incisão, do corte que eles iriam realizar ali em determinadas regiões. Tá? Hoje em dia, isso aqui não acontece mais, ok? Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, tamanho número 3, está diretamente ligado à parte ativa do instrumento, ou seja, à parte funcional do instrumento. Qual que é o uso dele? Qual que é o objetivo, né? Para que esse cabo é utilizado? Dissecção cortante. O cabo em si, ele corta? Não. É o conjunto cabo-lâmina que faz com que esse instrumento seja utilizado para dissecção. Se eu pegar só esse cabo, ele não vai cortar. Mas o conjunto de cabo-lâmina faz com que ele corte, que está aqui, ó. Observação. O conjunto de lâminas a serem utilizadas no cabo número 3 são as lâminas da primeira dezena. 10, 11, 12 e 15. Ok? 2. Temos também o cabo de bisturi 3L. Vinícius, qual que é a diferença? Basicamente, L significa longo. Então, eu vou ter um cabo de bisturi normal, né? Que ele não é pequeno, não é curto, é normal. E eu tenho o longo. Por que a gente tem essa diferença de instrumentos longos, menores, curvados para um lado, curvados para o outro? Enfim, por quê? Porque os instrumentos eles servem para poder atender a necessidade do cirurgião no procedimento cirúrgico. Existe uma necessidade, principalmente uma dificuldade anatômica, que você precisa ter um acesso, por isso as pessoas, né, que criaram e desenvolveram os instrumentos cirúrgicos fizeram isso de uma forma que conseguisse se adaptar melhor em determinadas estruturas e regiões anatômicas. Por isso, existem instrumentos grandes, pequenos, curvados, angulados, com serrilhas diferentes, com cabos diferentes e por aí vai, tá? Basicamente, o que diferencia o 3 do 3L? O tamanho, porque as demais características, niquelado, estriado, utiliza o conjunto cabo-lâmina
da primeira dezena, né, que são as lâminas ali utilizadas da primeira dezena. Tem essas estrias para os polegares e indicadores para que ele não escorregue e o cirurgião ele consiga ter uma empunhadura melhor para poder realizar ali o corte, tá? Existem mais cabos de bisturi? Existem. Aqui eu vou apresentar alguns para vocês, mas tem muitos outros cabos de bisturi, beleza? Lembrando que o objetivo desse vídeo não é trazer algo, né, completamente específico, mas algo prático, algo do dia a dia, né? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes entra uma pessoa aqui, porque no hospital onde eu trabalho, não sei o quê, tem um cabo que é assim, que é assado, que é verde fluorescente, que não sei o quê. Calma, antes de você criticar pequeno gafanhoto, fique tranquilo. O objetivo aqui é trazer algo prático, algo do dia a dia, algo que 99% dos instrumentadores cirúrgicos vão lidar com isso no dia a dia, ou os instrumentadores cirúrgicos, ou estudante de instrumentação cirúrgica, ou estudante de medicina. É algo prático que vai estar sempre ali em uso, tá? Quero aprender algo mais profundo. E aí você precisa se capacitar e se especializar. E aí a gente tem o cabo número 4. Lembrando que se eu falei anteriormente que esse tamanho ele está diretamente relacionado à parte ativa, eu tenho o cabo número 3, que é um cabo menor. Né? 3 é menor do que 4. Logo, eu tenho 4 e isso mostra que a parte ativa do instrumento é maior. Se essa parte é maior, então não cabe as mesmas lâminas da primeira dezena, só cabe as lâminas da segunda dezena. 20, 21, 22, 23, 24, 25, a depender de cada hospital. Qual é a lâmina mais utilizada? Não sei. Vai depender do que tem no hospital e do gosto do cirurgião. Normalmente não tem muita preferência para lâminas da segunda dezena. Pode acontecer preferências para lâminas da segunda dezena, da primeira dezena. Da segunda dezena não vai ter muita preferência não, tá? E também temos o cabo número 4L. Então eu tenho o cabo 3 e 3L com conjunto de lâminas da primeira dezena. São lâminas que vão ter área de corte menor. Eu tenho o cabo 4 e 4L, que são lâminas utilizadas da segunda dezena. Processo de diferenciação de ambos é a parte ativa. O 4 vai ter a parte ativa maior, e isso mostra que vamos utilizar lâminas maiores, e o cabo número 3, lâminas menores. Beleza? Vamos ter também o cabo de bisturi número 7, que é um cabo também bastante utilizado em neurocirurgia, usa muito isso, cirurgia da coluna usa bastante isso. Já vi alguns cirurgiões também de face utilizar esse cabo, mas especificamente esse cabo a gente vê sendo muito utilizado na neurocirurgia. E sim, também tem ele 7L, tá? E aí você fala, Vinícius, agora eu confundi um negócio aqui na minha cabeça. Fica tranquilo. O que vai diferenciar o cabo 7 do cabo número 3, por exemplo, né, é a estrutura de cabo. Só isso. Por quê? Porque a parte ativa vai ser do mesmo tamanho do cabo 3, por isso são utilizadas as lâminas da primeira dezena. 10, 11, 12 e 15. Vinícius, você esqueceu de colocar 11 aqui. Esqueci. Mas são as lâminas da primeira dezena, tá? Existe uma lâmina também que chama-se lâmina 15C, mas é mais utilizado, por exemplo, por dentistas e cirurgião bucomaxilofacial. É a 15C. Mas, é o que eu tô falando, no dia a dia, cirurgia geral, ortopedia, neuro, né, vão utilizar aí o padrãozão, ok? Então a diferença do cabo número 3 e 3L para o cabo número 7 é somente a estrutura. Aqui a gente vê já um cabo muito parecido com uma caneta. Por que, Vinícius, esse tipo de cabo? Por conta do acesso a determinadas regiões. Esse tipo de cabo, ele é largo, né? Então isso pode dificultar um pouco tanto a questão da empunhadura para que você tenha mais firmeza, né? E a questão do detalhe ou da região que você quer entrar, que é uma região mais delicada. Normalmente a gente vê os neurocirurgiões ou ortopedistas que fazem cirurgia da coluna utilizar esse cabo com uma lâmina 11 na hora que ele vai fazer o processo de descompressão ali, né, da medula, né, descompressão medular, ele utiliza para poder cortar o disco ali com uma lâmina 11, ok? E aí a gente tem também os cabos de bisturi descartáveis, que fala, meu Deus do céu, pode ser que isso tenha melhorado, tá, senhoras e senhores? Mas, da última vez que eu tive contato com esses cabos, eles são muito ruins. Muito ruins, muito ruins. Pode ser que uma empresa, talvez, tenha mudado, feito com uma tecnologia diferente, as coisas sejam diferentes a partir de então. Porém, no entanto, todavia, quando eu tive contato, muito ruim, ok? Como que é essa parada? Esse basicamente é um cabo
de plástico, tá? Ele vem com essa proteção aqui na frente, tá vendo? Essa proteção, ela tem como se fosse um pontilhamento, uma zona de fragilidade aqui assim, ó, que você consegue quebrar para poder expor a parte da lâmina que você vai conseguir utilizar, né? Então, você consegue quebrar, tá vendo? Tem até aqui, ó. Você consegue tanto quebrar ela puxando daqui, tá vendo? Empurrando isso daqui para trás, ou destacando essa parte lateral dela aqui. E aí aqui a gente tem o cabo já com a lâmina montada. Então aqui a gente vê uma lâmina 10, vê uma lâmina 11, vê uma lâmina 12, uma lâmina 15. Aqui eu acho que é uma lâmina 20. Não vou me arriscar porque eu não estou conseguindo enxergar direito, tá? Então, basicamente, a gente vê um cabo de bisturi, né? Normalmente, isso era muito utilizado por enfermeiros quando iriam fazer debridamento de determinadas feridas, de úlceras e tudo mais, tá? Então, esse cabo era bastante utilizado. Mas eu, particularmente, não acho esse cabo interessante, não gosto disso daqui, tá? Ah, deixa eu dar um recado para você. Se você quer aprender mais sobre instrumentos cirúrgicos, saber o nome, processo de diferenciação, o momento ao qual eles são utilizados, tem um link aqui na descrição, tá? De um conjunto de materiais que vão te ajudar muito, que é o guia definitivo para aprender sobre instrumentos cirúrgicos, tá? E eu ainda preparei um presente para você, que é um curso com certificado, que é o Descomplicando os Instrumentos Cirúrgicos de forma básica. Você vai aprender de forma detalhada e também vai ter ali um conjunto de materiais, né, que são os nossos livros digitais, o e-book, e vão ter ali nome, função, vai mostrar para você, né, a foto, basicamente como vocês estão vendo aqui, só que de várias especialidades ali, você vai ter bastante contato acerca disso, além de você ter um curso com certificado, tá? Você vai ter um curso, que é o curso Descomplicando a Instrumentação Cirúrgica, né, ou os instrumentos básicos. O link vai estar aqui na descrição, você pode clicar e começar agora mesmo, se você quer realmente dominar sobre os instrumentos cirúrgicos, beleza? Mas, voltando aqui, esse cabo de bisturi, possivelmente, pode ser que você não consiga ter acesso ou conheça esse tipo de cabo, tá? Possivelmente. Por quê? Porque não é legal mesmo, real, tá? Lâminas de bisturi, né? Característica, conjunto de lâmina para cada tipo de bisturi, como a gente já apresentou anteriormente. Uso de secção cortante. Observação, cada lâmina é embalada individualmente em uma folha resistente à perfuração. As lâminas são descartáveis, veja na descrição o tamanho de cada tipo de lâmina, que são essas daqui, senhoras e senhores. Aqui a gente consegue ver basicamente, ó, o tamanho da lâmina, número 15. Aqui você abre ela com um flapzinho tanto para cá quanto para cá, então você vai puxar nessa direção para expor a lâmina que está aqui dentro. Essa embalagem é uma embalagem realmente resistente à perfuração, né? Ela não vai fazer com que essa lâmina, sei lá, fure ou saia dali, ela realmente vai ficar bem resistente ali. E ali na descrição você vai ter um número da lâmina, e logo aquilo dali você já sabe, né? Ah, professor, você não falou desse cabo número 9, mas ele é a mesma coisa do cabo número 3. O que muda? A estrutura dele, tá? Por exemplo, aqui a gente vai ter serrilhas, aqui a gente vai ter como se fosse um abaulamento, tá? Uma estrutura mais côncava, que é ali onde o cirurgião consegue apoiar os dedos, né? A digital, a ponta dos dedos ali, tanto do indicador quanto do polegar, ok? Isso também depende da pegada do cirurgião. Aqui a gente consegue ver mais nítida as lâminas 10, 11, 12 e 15, que são utilizadas no cabo tanto 9 quanto no cabo número 3, e as lâminas 24, 23, 22, 21 e 20, que são utilizados no conjunto, no cabo número 4, perdão. E aí, aqui a gente consegue ver o porquê dessa diferença do cabo 3 e do cabo 4. Olha só, a área de encaixe do cabo, olha o tamanho dessa área de encaixe e olha o tamanho dessa área de encaixe. Por isso, o processo de diferenciação vai estar diretamente ligado à parte ativa do instrumento. Beleza? Empunhadura do bisturi. Isso daqui vai ser uma particularidade muito grande, tá? O instrumentador cirúrgico tem que ter o total conhecimento da forma pela qual o bisturi ele é empunhado, ou seja, ele é segurado ali pelo cirurgião, para que assim ele saiba a forma correta de passar o instrumento ao cirurgião. Quando o instrumentador passa o bisturi ao cirurgião, ele deve assegurar de que o cabo de bisturi com o corte da lâmina voltada para baixo e para si. Vinícius, não entendi nada. Preste atenção.
Deixa eu só mostrar outra coisa aqui para vocês, tá? E eu já vou te explicar melhor. Então, a gente tem basicamente duas formas que o cirurgião vai empunhar ou vai segurar o cabo de bisturi. Essa daqui eles chamam de ponta de lápis ou ponta de caneta, e essa daqui, arco em violino. E aí, eu vou pegar algo aqui, só a título de demonstração para vocês entenderem, tá? Uma caneta vocês vão entender perfeitamente. Confia, vem comigo que vai dar certo, tá? Imagina o seguinte, esse aqui é o cabo de bisturi e essa daqui é a lâmina do bisturi. Então, essa parte aqui da caneta é a parte que seria a área de corte, ok? Então, eu preciso entender, o cirurgião, ele segura ponta de lápis ou caneta, que vai ser basicamente essa maneira deles empunhar, que é onde ele vai fazer o corte, ou ele vai segurar arco em violino, que é basicamente dessa forma, né? Que é quando toca violino aqui, tá? Então, vai ser dessa maneira, que é onde ele faz a incisão. Ele vai botar ali, vai apoiar e vai fazer a incisão, ou ele vai fazer assim. Eu, particularmente, quando eu operava, eu gostava de fazer assim, porque essa parte aqui, ela apoia. Então, é como se ela desse uma firmeza. Esses dois dedos aqui, ó, eles ficassem apoiados, eu consigo fazer um corte. Só que tem outros cirurgiões que gostam de fazer assim, tá? Segurando assim. E aí, qual que é a treta? Quando eu vou colocar o bisturi na minha mesa, eu vou colocar a lâmina voltada para fora e voltada para mim, certo? Então, o bisturi vai estar lá na mesa dessa forma, lâmina voltada para fora e para mim. Quando o cirurgião solicita, eu vou pegar mais próximo possível aqui, dessa forma, certo? Utilizando basicamente esses 3 dedos, tem gente que utiliza um pouco mais, mas eu acho que não tem necessidade. E a lâmina voltada para baixo e para mim, e eu vou entregar na mão do cirurgião que vai segurar da forma com que é conveniente para ele, ó. Tá? Então, essa é a maneira de passar o bisturi. Lâmina de corte voltada para o instrumentador e para baixo, e a parte do cabo voltada para o cirurgião. Então, eu preciso entender que quando eu vou passar um instrumento para a mão do cirurgião, eu preciso passar o instrumento de maneira funcional, tá? E não que ele tenha que ajeitar. Teve uma vez que eu vi uma pessoa falando assim, nossa, o cirurgião não pode ajeitar porque ele é um deus. Eu falei assim, você não entende sobre cirurgia, você não entende sobre instrumentação cirúrgica, fica quietinho, né? Por quê? Porque se é um bem para a sociedade, você ficar quieto. Por quê? Porque se a gente precisa falar que eu preciso ter firmeza e precisão na passagem de instrumento cirúrgico, é porque existe um motivo, pô. Ninguém é idiota para ficar falando umas coisas dessa, né? Então, é muito fácil você ficar sentando e criticando sem saber. Por quê? O instrumento precisa ser passado de forma assertiva para o cirurgião. Não é porque ele não possa ajeitar, é porque quando eu faço isso, eu demonstro a habilidade que eu, como instrumentador cirúrgico, carrego. De ser assertivo, de ser preciso, de me antecipar, de técnica, de rapidez. Ah, Vinícius, mas é muito pouco, né? Sei lá, você vai passar um instrumento lá para a mão do cirurgião, né? Vamos supor, vou passar essa pinça aqui na mão do cirurgião e eu vou entrego a pinça para ele dessa forma, né? E aí ele tem que ajeitar a pinça. Isso não demora nem, sei lá, 3 segundos, 5 segundos. Então, você precisa entender que durante um procedimento cirúrgico, quantos segundos vão se perder que se a gente for contar de 3 em 3 segundos a cada instrumento que é utilizado que você passa de forma errada. Por isso que o domínio e o conhecimento sobre como eu seguro o instrumento vai determinar a maneira com a qual eu vou ter a consciência para entregar o instrumento para o cirurgião, tá? Isso não é tema para esse vídeo, mas é só para a gente poder trazer clareza sobre esse assunto, já que eu falei sobre esse processo de empunhadura do bisturi, que é o nosso objetivo, ok? Então, sim, você precisa saber como segurar o instrumento, porque a partir disso você vai saber desenvolver a forma de raciocinar, de passar o instrumento de forma funcional para o médico cirurgião e o auxiliar. Fechou? Vem comigo. Então, essa daqui basicamente é a empunhadura, ok? Aqui a gente vê a técnica de colocação da lâmina de bisturi no cabo. Tem um vídeo aqui no canal, um vídeo bem antigo, por sinal, sei lá, tem uns 5 anos esse vídeo, que também está escrito assim, instrumentos utilizados na diérese, que eu mostro na prática encaixando a lâmina no cabo de bisturi, tá? Mas basicamente é dessa forma aqui que funciona, ok? Ela vai entrar, né, meio flexível nessa parte e vai encaixar exatamente aqui. Tem um lado, né, correto para encaixar também. Mas assiste esse vídeo aqui que vocês vão entender. Eu poderia até fazer isso aqui agora, porém, eu não estou com o meu cabo de bisturi nem lâmina. Lâmina até tem, um cabo de bisturi que não tem. Ficou tudo no consultório, né? Não está aqui comigo. Mas, enfim, assiste esse vídeo que vocês vão entender. E aí a gente tem também o bisturi elétrico. Então, eu vou ter o tipo de diérese que a gente acabou de falar, basicamente utilizando o bisturi. Existem outros instrumentos, tá? Possivelmente vai ser a parte 2 desse vídeo.
Então, eu vou ter o cabo de bisturi, o conjunto cabo-lâmina de bisturi, ou eles chamam também de bisturi frio, né? Que é o instrumento utilizado ali de forma mecânica, manual. E aí eu vou ter a térmica, que é o bisturi elétrico. Vem cá. Vem comigo. Vem comigo. Bisturi elétrico é um aparelho que é utilizado em cirurgias e em alguns pequenos procedimentos, ao qual se conecta a uma caneta, né? Caneta do bisturi elétrico. Normalmente a gente fala assim, vai utilizar o bisturi elétrico? É o aparelho e eu tenho uma caneta que se é conectada ao aparelho, tá? Que em alguns casos pode ser utilizado na diérese, visto que sua função está diretamente ligado à hemostasia, né? Pela questão da eletrocauterização, ou cauterizar o vaso, ok? Porém, no entanto, todavia, o bisturi elétrico também tem a função de corte, de diérese. Porém, muitos médicos não gostam de utilizar, principalmente para poder cortar a pele, porque gera, querendo ou não, uma queimadura. Vinícius, mas e aí? Eu já vi muitos médicos utilizarem. Porém, no entanto, todavia, não com muita frequência, mas eu já vi. Ok? Porém, normalmente, o bisturi elétrico terá a função de realizar o controle do sangramento, né, a hemostasia por eletrocoagulação. Beleza? Esse aqui é o aparelho de bisturi elétrico. Presta atenção nisso daqui, pequeno gafanhoto. Vem aqui com o Titi. Então, aqui, ó, a gente tem a função do corte, essa parte amarela. Eu tenho a coagulação e eu tenho a bipolar. Vocês vão entender o que é isso daqui. Outra coisa, tá? Existem aparelhos diferentes. E esses aparelhos diferentes são porque existem marcas e indústrias diferentes. Por quê? Porque a galera se coça para falar no meu hospital não é esse bisturi, é outro, é não sei o quê. Tudo bem, gente. A gente precisa ter uma flexibilidade cognitiva. Às vezes é difícil a gente produzir conteúdo para a internet, eu juro para vocês. Por quê? Porque a quantidade de gente que vem falar coisas que não tem nada a ver e não assiste nem o vídeo até o final é muito grande. Às vezes só critica pelo título. Viu o título lá, viu alguma coisa, e às vezes é só para chamar atenção, a pessoa já comenta e nem assistiu, né? Então, presta atenção. Existem vários tipos de aparelho, tá? E hoje, com a tecnologia, a gente tem muitos outros aparelhos que são utilizados para diérese. A gente tem os laser, a gente tem o ultrassom, a gente tem um que eu conheci que fazia, né, o corte por jato de água sem causar dano a lesões vasculares, sem causar lesões vasculares. Era incrível isso, por sinal. Normalmente para poder fazer, né, remoção de tumores. Mas, enfim, não é o objetivo desse vídeo. Então, aqui a gente tem a parte do corte e a parte da coagulação. Essas duas setas aqui são para quê? Aumentar o corte, que normalmente vai de 0 a 300, depende do aparelho, e aqui a coagulação, que é a questão da potência, né? Esses dois aqui são a potência. Potência para o corte, potência para a coagulação, e também temos a potência para monopolar. Só que, qual que é basicamente a diferença de um para o outro? Esses dois aqui operam em alta frequência, ou seja, alta carga elétrica. Bipolar, baixa carga elétrica, ok? Calma que a gente vai explicar mais coisas. Então, aqui a gente vai ter a parte onde entra a placa, que a gente chama de placa dispersiva, e aqui é onde se conecta a caneta monopolar. Quando eu utilizo a caneta monopolar, eu utilizo a placa, que é a placa dispersiva. Eu não vou entrar nessa seara de explicar essa questão toda do bisturi elétrico aqui não, tá, gente? Porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre bisturi elétrico, cuidados com a placa, essa questão da placa. Uns dizem que a placa ela tem que ficar mais próxima. Andressa pode falar, tá? Aqui é assim, ao vivo. Tem um vídeo já. A Andressa falou que já tem um vídeo lá no canal sobre o bisturi elétrico. Tá? E aí a gente pode falar várias coisas sobre a placa. Existem pessoas que dizem que a placa ela tem que ficar mais próxima possível de onde será a incisão. Já outras, por exemplo, eu defendo em determinados casos que a placa tem que ficar um pouco distante da região. Por quê? Sei lá, eu trabalhei muito com ortopedia, então a quantidade de líquido, de soro que a gente utilizava, ou água destilada para lavar, ou a quantidade de sangue que saía, poderia molhar a placa. E se molhasse a placa, poderia dar choque no paciente e queimadura, tá? Queimadura de segundo ou até terceiro grau, beleza? Então, eu tenho aqui uma carga elétrica alta e uma carga elétrica baixa, onde conecta a placa, onde conecta a caneta monopolar e onde conecta a caneta bipolar, ok? A caneta não necessariamente precisa da placa, tá? E aí a gente tem vários tipos de placa, beleza? Aqui, ó.
A gente tem placa descartável, né, que é uma placa adesiva que você cola, e a gente tem essa placa aqui, que é a placa de... Meu Deus, metal? Deu branco aqui agora, tá? Então, a gente tem basicamente esses dois tipos de placa, que são as placas condutoras, né, ou placas dispersivas, beleza? E aqui a gente tem a caneta monopolar e a caneta bipolar, né? Ela parece muito com uma pinça que é muito utilizada na neurocirurgia, nas cirurgias de otorrino, que é as pinças baioneta, ok? Mas ela tem outros formatos também, tá? Não necessariamente ela vai ter esse formato aqui, baioneta. Ela pode ter uma que ela tem um formato como se fosse a Senke, só a pontazinha assim, ó, inclinada. Pode ter ela reta também, como se fosse uma dissecção. Aí pode ter de vários tamanhos, tá? De vários formatos. Aqui a gente vê basicamente a funcionalidade, normalmente coagulação e corte, né, que é ativação na caneta de forma manual, ou podemos ter de forma no pedal. Aqui é o pedal monopolar e aqui é o pedal bipolar. São pedais diferentes também, que são conectados aqui atrás. Ó, o pedal vai ser conectado aqui atrás, beleza? E aí a gente vai ter essa caneta, que vai ter ativação aqui, e a bipolar, normalmente, ativação no pedal, beleza? Conselho, se você for utilizar essa caneta, mantenha essa ponta muito limpa. Nossa, eu trabalhava com um neurocirurgião que ele... Eu acho que a gente ficou traumatizado por isso, porque ele brigava muito. Pô, mas eu não tô vendo! Você não presta atenção, você que tem que estar limpo! E, obviamente, ele estava no direito dele, porque às vezes estava fazendo uma ressecção de um tumor no cérebro, e ele, um vaso sangrando ali, e ele queria cauterizar o mais rápido possível para não dar aquela poça de sangue e ter que parar, ter que enxugar, ter que achar de novo, e ele queria ser mais rápido, cirúrgico ali, e às vezes a gente dava essa vacilada, tá? Então isso aqui tem que estar sempre limpo. Outra dica que eu quero dar para vocês, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é uma parte toda funcional. Há alguns casos, né, alguns cirurgiões, por exemplo, cirurgião geral, particularmente, eles gostam de utilizar como se fosse uma sondazinha, aquelas sondas que se utiliza para catéter de oxigênio, né? Eles gostam de utilizar e cobrir essa parte aqui, ó, todinha, para isolar e deixar só a pontinha do bisturi funcionando. Por quê? Porque são cirurgiões que querem mais precisão. E como essa parte toda aqui pode gerar choque no paciente, no caso, né? Choque não, né? Jogar energia para cauterizar, para queimar ali os vasos, eles não querem. Por quê? Porque muitas das vezes eles entendem que quanto mais eles queimarem tecidos ao redor, pode dificultar o processo de cicatrização. Então, se eles forem mais cirúrgicos, mais precisos, eles vão conseguir preservar o tecido mole, que não vai atrapalhar nesse processo, né, de cicatrização. Cara, vocês estão entendendo como que é maneiro? Vocês aprenderem sobre isso? Por isso, ó, link aqui na descrição para você aprender aí, ó, o guia definitivo para você dominar isso aqui e nunca mais passar aperto, tá? Você vai aprender o passo a passo realmente de como dominar os instrumentos cirúrgicos. Tá aqui e vai ter regaço. Clica aqui que vocês vão curtir. E tá com desconto, né? Como sempre. Clica aqui e é nóis. Fechou? Então, basicamente, isso daqui, tá? Então, a gente vai ter o pedal, né? Aqui também a cor vai determinar qual é a funcionalidade. Como assim, Vinícius? É porque você não prestou atenção, mas eu volto. Ó, amarelo, forte. Coagulação, azul. Ah, mas o bipolar é preto, porque o bipolar só tem ele. Não pode ser de qualquer cor, preto, azul, amarelo, e por aí vai, tá? Então, aqui a gente tem o pedal. Beleza? Existem dois sistemas de utilização do bisturi elétrico, como eu expliquei para vocês anteriormente: o sistema monopolar e o sistema bipolar. A técnica monopolar de cirurgias de alta frequência, o cirurgião aplica corrente elétrica aos tecidos através de uma pinça, né? O eletrodo ali, denominado ativo. A energia irá entrar no corpo do paciente, podendo ser usada para cortes nos tecidos ou coagulação. A corrente chega ao tecido a ser, né, cortado ou coagulado, cauterizado, enfim, através do eletrodo ativo, que é a caneta monopolar, a pontinha da caneta monopolar, tá? Saindo dos tecidos biológicos através da placa neutra ou eletrodo dispersivo. Então, eu tenho uma corrente que sai, que entra e ela tem por onde sair, ok? A placa é fixada em qualquer parte do corpo do paciente. Aí, leva em consideração essa questão da qualquer parte, tá? Pelo amor de Deus, senão daqui a pouco vai ter um enfermeiro aqui querendo me matar, né? Mas leve em consideração o que eu expliquei anteriormente, ok? Tem gente que diz que o bisturi vai ter o seu melhor desempenho se ele estiver mais próximo. Quer ver? Vamos lá, olha aqui para mim. Vamos supor que você vai operar o braço, né? O braço.
E aí existem pessoas que falam assim, então vamos botar a placa no dorsal, certo? Só que quando a gente vai operar, por exemplo, membros inferiores, no caso da ortopedia, a gente tende a colocar na região lombar. Por quê? Porque se eu colocar na coxa ou na outra perna, acontece aquilo. A placa pode perder o contato. Mas eu vi que tem uma placa adesiva, e eu já vi pessoas que colocam essa placa de metal e passam uma atadura. Tudo bem, mas a ortopedia, por exemplo, é uma clínica que manipula muito, né? Faz muita manipulação. Por exemplo, vou operar um abdômen do paciente, né? Uma região abdominal, vou colocar mais próximo na região dorsal? Não, normalmente eles vão colocar no braço, ou vou colocar na perna, bem distante. Por quê? Porque pode ter ali muito líquido. Vamos falar de uma laparotomia aberta, tá? Pode lavar com soro e tudo mais e sair esse líquido e molhar essa placa. Molhando essa placa pode gerar choque no paciente, que gera queimadura, tá? Então, esse qualquer lugar do corpo vai depender da cirurgia onde está acontecendo, como eu acabei de explicar para vocês. E existem essa questão também que eu estou falando para vocês aqui, tá? Vinícius, mas eu já vi placas que são utilizadas no centro cirúrgico que usam gel condutor. Tudo bem, mas em sua grande massa, esse gel é um gel condutor específico para aquilo e não está molhando a placa. Tá? E também não é tão utilizado assim mais. Pode ser que na sua região seja, mas até onde eu trabalhei, ele não é mais utilizado, não estava sendo mais utilizado. E aí, basicamente, como que funciona? Presta atenção nisso daqui. Aqui a gente vai ter o aparelho, né, de bisturi elétrico. Eu vou ter a placa dispersiva que vai estar aqui. Tá vendo? E fica muito perto, cara. A probabilidade disso aqui molhar e dar zinabre é muito grande, tá? Que é o eletrodo dispersivo, de retorno, certo? Ou seja, a corrente ela entra e ela tem por onde sair. Ela entra no corpo do paciente, faz a função que precisa e ela tem por onde sair. Se essa placa ela não está bem adaptada, o ser humano por si só já é um bom condutor elétrico, então ele vai gerar queimaduras em outras regiões, e às vezes essa placa não vai estar bem adaptada, ok? Então, basicamente funciona dessa forma. Eu tenho o eletrodo ativo, que é a caneta, né? Aquela parte da pontinha da caneta. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou apagar isso aqui que eu quero falar outra coisa também com vocês, que eu já estava me esquecendo, tá? Essa parte da caneta aqui, senhoras e senhores, presta atenção, presta atenção. Essa parte aqui, ó, ela sai, tá? Essa ponteirinha, ela pode sair, ok? Então, você só empurrar, não tem mistério não, tá? Só encaixar ali e tá tudo certo. Então, normalmente eles chamam que isso aqui é o eletrodo, é a parte do eletrodo, ok? Vamos voltar aqui. Então, vocês entenderam basicamente como que funciona esse sistema. O sistema monopolar. Eu tenho a unidade elétrica, que é o aparelho, eu vou ter o cabo ativo, que é o eletrodo ativo ali, que vai gerar a energia, a alta frequência, e eu vou ter a placa dispersiva, que vai basicamente fazer o retorno daquela energia. Então, a energia entra e a energia sai. Basicamente, resumidamente, tá, gente? E eu vou ter o sistema bipolar, né? Que é a eletrocirurgia pelo sistema bipolar, que trabalha com tensão mais baixa, empregando menos energia. Esse sistema faz com que o bisturi elétrico tenha uma sua capacidade limitada para cortes e coagulações de grandes áreas de sangramento, né? Executando os dispositivos concebidos para o funcionamento em fluidos menores, em fluxos menores. Aonde normalmente, professor, é utilizado a bipolar, tá? Vou explicar. Com a cirurgia bipolar, diminui-se significativamente o risco de queimaduras no paciente. Nesse sistema, a corrente elétrica irá se mover pelo tecido através da pinça, ou seja, da própria ponta ali, né, da caneta bipolar. Isso porque o caminho da corrente elétrica é confinado ao tecido entre os dois eletrodos, que está ali na ponta, tá? Eliminando também o risco do desvio da corrente. Então, vai funcionar assim. Aqui eu tenho o eletrodo ativo na técnica monopolar, então eu tenho o aparelho, a central de energia, eu tenho o cabo monopolar que vai e eu tenho a placa dispersiva que volta. Aqui eu tenho os dois cabos que já estão indo, tá vendo? E aqui eu vou ter uma baixa frequência. Agora olha que interessante, vou voltar aqui, tá, gente? Olha aqui, ó. Esse cabo aqui, vocês estão vendo que são duas pontas, ó? Duas pontas. Porque aqui, ó, também vai ter o encaixe, que é o encaixe dessa região aqui, e essas duas pontas aqui, ó, é onde é encaixado aqui, ó. Olha lá, duas pontinhas, certo? Então, são duplo. E aí a gente tem esse cenário aqui, tá? A caneta bipolar, normalmente, ela é muito utilizada na neurocirurgia, principalmente em cirurgias
no cérebro. Por quê? Porque eu vou ter uma frequência muito baixa. Normalmente, eles vão utilizar ali na regulagem daquele aparelho 20, 19, 15, é realmente uma frequência muito baixa. Na monopolar, você pode ver que normalmente eles podem zerar o corte, porque não é o objetivo, eles não querem corte, eles só querem coagulação, e pode utilizar aí na frequência aproximadamente de 120, de 100, de 200. Obviamente, essa frequência ela vai alterar a depender do aparelho. Existem aparelhos que desempenham uma frequência maior e aparelhos que desempenham uma frequência menor. Então, ali você vai regulando normalmente. O que, que eu fazia para não errar? Eu já sabia que normalmente eles não utilizavam corte, zerava o corte e falava com a circulante para botar em 100. Se fosse a bipolar, eu falava para colocar em torno de 15. E aí o cirurgião, quando ele fosse utilizar a primeira vez, ele me dava o feedback. Aumenta um pouco mais. Aí eu falava assim, aumenta, pode botar 120, tá bom, doutor? E não, pode botar 200. Aí a gente botava. Por quê? Porque ele está usando, ele vai saber basicamente a necessidade dele naquele momento. Bipolar, aumenta um pouco. Doutor, você quer que vá até 20? Está em 15. Ele, não, pode subir só mais um pouquinho. Sobe aí para me ver. Deixa eu testar aqui e tudo mais. Ou seja, a cirurgia é uma grande relação que você precisa ter de troca de feedback com o cirurgião para que você se adapte melhor àquilo dali. Por isso, a gente aprendeu aqui, basicamente, né, duas maneiras de se realizar a diérese e os instrumentos que são utilizados, conjunto cabo-lâmina de bisturi para uma diérese mecânica e o bisturi elétrico, o aparelho de bisturi elétrico com a conexão com a caneta monopolar ou a caneta bipolar, que são utilizados aí para frequências elétricas de alta frequência ou baixa frequência. E os tecidos ali que serão utilizados também vão interferir na escolha. E a gente também entendeu sobre aquela questão da regulagem ali. Curtiu o vídeo? Se amarrou no vídeo? Sim ou não? Comenta aqui embaixo, tá? E aí a gente vai ter a parte 2. E se você quer dominar sobre os instrumentos cirúrgicos, não esquece. Link na descrição para você aprender o guia definitivo, para você não esquecer nunca mais sobre instrumentos cirúrgicos e ter realmente segurança e convicção do conhecimento e dominar na instrumentação cirúrgica e tocar o terror na terra. Fechou? Beijo no teu coração e eu te vejo no próximo vídeo, que é a parte 2. Fechou? É nóis.